Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje o professor Anselmo Paiva, falando principalmente sobre a tecnologia e suas consequências para o direito. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Professor Anselmo Paiva, é um privilégio tê-lo conosco nesse nosso projeto. Eu sei que seu tempo é muito escasso, dadas as múltiplas atividades que o senhor faz. Então, destacar um pouco dessa agenda para conversar conosco, ainda mais conversar com o pessoal da área do direito, quer dizer, totalmente fora do seu contexto diário aí. Eu sei que é um exercício interessante que o senhor fez para poder encaixar essa conversa. Então, a gente agradece muito e a gente sempre começa, professor Anselmo, pedindo que o entrevistado se apresente, até para quem sabe, não estimular as pessoas que estão nos assistindo a trilhar essa mesma carreira de sucesso aí. Bom, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre tecnologia. Tecnologia, direito, algumas questões éticas da inteligência artificial são temas que particularmente têm me interessado nos últimos tempos e que eu tenho investigado. Bom, eu sou Anselmo Paiva, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, do Núcleo de Computação Aplicada, ligado ao Departamento de Informática. Por formação, eu sou engenheiro civil, formado aqui na nossa universidade estadual, e depois trilhei um caminho de formação aí que incluiu um mestrado em engenharia civil também, na PUC do Rio, e depois um doutorado na área de computação, que na PUC do Rio a denominação utilizada lá é doutorado em informática. E ao longo desses 25 anos de atividade na área de computação, tenho me dedicado aí principalmente às aplicações da computação em problemas que nos circundam, né? A gente tem uma atuação muito forte em aplicação da computação na área médica, basicamente na parte de detecção e diagnóstico de patologias baseadas em imagens. Isso nos levou a ingressar um pouco nesse rumo da inteligência artificial e atualmente a gente expandiu um pouco esse espectro e eu tenho atuado em outras aplicações de inteligência artificial, sempre com um pouco do olhar do processamento das imagens, mas atualmente a gente tem trabalhado também com algumas áreas de interseção aí, de interesse do direito, que são as áreas de processamento de linguagens naturais, processamento automático de linguagens naturais, que é a ferramenta básica do direito, né? A linguagem escrita e falada e os argumentos são a base das ações legais. E também na parte de machine learning, né? de aprendizado de máquina, em outras áreas que não só a área da medicina, e que tem sido a nossa atuação. Acho que basicamente é isso. Esse núcleo de computação aplicada da Universidade Federal do Maranhão, o que a gente poderia destacar assim ao longo do tempo de feitos, né, de produtos já lançados por esse núcleo? Bom, o núcleo de computação aplicada é um núcleo de pesquisa e desenvolvimento que foi fundado a partir de dois departamentos da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Informática, no qual no começo eu era o único representante, e do Departamento de Engenharia Elétrica, que é representado pelo professor Aristófanes Correia. Atualmente a gente tem um grupo de 8
pesquisadores, todos com doutorado e todos professores da Universidade Federal do Maranhão, desses 2 departamentos. E a nossa área de atuação assim, tem sido sempre ligado a dois aspectos principais, né? Uma área de atuação mais acadêmica, estritamente acadêmica, na qual a gente tem desenvolvido uma série de algoritmos e métodos para diagnóstico de doenças. A gente tem vários trabalhos para, por exemplo, detecção e diagnóstico de câncer de mama a partir de imagens de mamografia. A gente tem uma linha de pesquisa de já quase 15 anos desenvolvendo métodos para detecção e diagnóstico de câncer de pulmão e também para predição, né? Ou seja, baseado em um conjunto de exames, a gente prever a evolução daquele paciente. Mais recentemente, a gente, por conta dessas necessidades aí da pandemia, nós aplicamos um pouco dessa expertise na detecção, diagnóstico e predição da evolução dos casos da Covid, feito em parceria com o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso é um lado dos nossos trabalhos. E, além disso, a gente tem buscado colaborar com os setores industriais, né, e órgãos públicos no sentido de desenvolver soluções para problemas específicos. E aí, dentro dessa linha, a gente tem tido também um conjunto de colaborações e desenvolvido coisas baseadas, por exemplo, em realidade virtual, por alguns projetos que a gente desenvolveu com a Chesf, para treinamento de operadores de subestações. A gente tem algumas parcerias com o Grupo Equatorial, desenvolvendo projetos ligados à inteligência artificial para fazer leitura baseada em imagens de consumo de energia elétrica, para fazer predição de consumo, né? E a gente tem alguns trabalhos também ligados à área de petróleo e gás, para fazer métodos para identificação a partir de imagens de dados sísmicos, né, dados de prospecção, a gente identificar reservatórios de gás, né? Esse é um trabalho também interessante que a gente tem desenvolvido mais recentemente. Basicamente são essas as linhas de atuação e a gente costuma dizer que o nosso objetivo é tentar buscar e resolver problemas de interesse do nosso ambiente. Então, o gás é uma coisa importante para o Maranhão, embora a gente não dê muito destaque a isso, né? Temos reservas significativas de gás aqui na Bacia do Parnaíba. As empresas de energia elétrica estão atuando aqui, a gente contribuindo de alguma forma com a melhoria do serviço, o desenvolvimento de novas estratégias também é interessante. E também, sempre que possível, e somos demandados, a gente também colabora com órgãos públicos, né? Já fizemos alguns trabalhos com o IMESC, com a Secretaria de Planejamento do município de São Luís, com a Secretaria de Planejamento do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E assim, nosso objetivo é sempre colaborar no sentido de desenvolver soluções computacionais para os problemas que se apresentam atualmente. Ou seja, a universidade, de fato, construindo conhecimento, né? Nada de balbúrdia, nada daquelas bobagens que algumas pessoas falam a respeito da universidade. Professor Anselmo, agora vamos começar a falar, então, sobre o nosso tema de hoje, tecnologia e suas consequências para o direito. Claro que alguns termos são muito técnicos, eu vou pedir sempre para o senhor explicar primeiro o significado para depois chegar à resposta. Tipo, durante a sua fala aí, o senhor falou em processo automático de linguagens naturais. Eu não consigo entender exatamente o que é isso, mas imediatamente eu imaginei assim, isso aqui vai substituir o advogado? Essa questão, sempre que a gente se depara com a automação, né, seja ela em que nível for, a gente tem sempre essa questão posta, né? A automação
de uma atividade substitui o ser humano, isso é um dos dilemas que os processos de evolução eles se apresentam, né? Isso vem desde a Revolução Industrial, quando os primeiros processos de automação fabril, né, geraram uma preocupação em ocupação de postos de trabalho. Falando especificamente, ou mais direcionado para a área de direito, a gente pode imaginar o seguinte: existe um conjunto de tecnologias que vem sendo desenvolvidas nas últimas décadas. Algumas delas têm alcançado mais recentemente um estágio de evolução que nos permite aplicá-las em problemas reais. Algumas estão na moda, como é a palavra inteligência artificial, né? A expressão inteligência artificial. E a gente está sempre preocupado assim, será que se eu tiver uma máquina inteligente, essa máquina vai substituir um ser humano em tudo que ele faz, né? Veja que o ser humano ele tem um conjunto de habilidades que vão desde assim, as simples funções sensoriais, como ver, ouvir, falar, né? Ou seja, o exercício dos nossos 5 sentidos aí. Mas também tem outros aspectos do ser humano que precisam ser levados em consideração quando você vai pensar nessas coisas. Um deles, e talvez o mais importante, seja a capacidade cognitiva, né? Seja a característica que nós temos de ser capaz de aprender coisas. Então, assim, o que essas novas tecnologias tentam fazer é tentar realizar alguma dessas tarefas que o ser humano faz com uma certa facilidade ou de uma maneira bastante natural, mas que para as máquinas são extremamente complicadas. Então, quando a gente fala assim, inteligência artificial, de maneira o que algumas pessoas chamam de inteligência artificial strong, né, forte, completa, seria construir uma máquina que tivesse todo a nossa capacidade de tomar decisão, aprender e uma série de outras características, né? A substituição em algumas atividades de um ser humano, ela é extremamente complexa, né? Eu não vejo o ser humano sendo, como nos filmes de ficção científica, sendo substituído por máquinas, né? Eu vejo que cada vez mais as máquinas vão ter capacidade de fazer coisas que antes só nós éramos capazes, né? Como, por exemplo, uma coisa inimaginável quando nós éramos jovens, né? Ou quando nós éramos mais jovens ainda continuamos, né? Era, por exemplo, imaginar que teria uma máquina que era capaz de resumir um texto, né? Fazer um resumo, fazer um fechamento de um texto, de um artigo, né? Hoje isso é plenamente possível, né? E quando a gente fala tem alguns termos assim que talvez seja bom a gente definir. O que é inteligência artificial? São palavras que estão aí nos noticiários, nos artigos, nas nossas salas de aula. O que é processamento de linguagem natural? O que é aprendizado de máquina? Veja que essas três expressões que eu falei, que a gente pode dizer, essas 3 áreas, na realidade elas são bastante interrelacionadas, eu denoto como 3 áreas de bastante impacto na atividade do advogado, por exemplo, né? O que são essas coisas? A gente pode dizer que inteligência artificial são o conjunto de métodos, técnicas, algoritmos, é a tecnologia que permite com que algumas das atividades que são inerentes ao ser humano sejam realizados por uma máquina.
que atividades inerentes ao ser humano a gente pode dizer que uma máquina hoje em dia é capaz de fazer? A gente pode pensar que uma máquina hoje em dia é capaz de reconhecer uma face humana. É capaz de olhar uma imagem, como essa que está na minha tela, do professor Heraldo Moreira, e dizer assim, a máquina olha a sua imagem, olha esta imagem e diz, a pessoa que está nessa imagem é o professor Heraldo Moreira. Isso é possível graças a um conjunto de métodos, de algoritmos e modelos matemáticos, estatísticos, que permite a construção de um método automatizado para definir ou para dar uma resposta a esse problema, né? Essa é uma das... Então, mimetizar o processo de visão que o ser humano tem, e quando a gente fala em visão, não basta enxergar, é preciso enxergar e interpretar o que está sendo visto, é uma das áreas de aplicação da inteligência artificial. Essa área chama-se visão computacional. A gente, mais na frente, eu vou até puxar um pouco esse assunto, a gente vai ver que isso é uma coisa que tem trazido problemas e que pode trazer problemas na sua aplicação. Uma outra área de inteligência artificial que a gente pode dizer é o seguinte: a gente pode construir um conjunto de métodos, técnicas, algoritmos, vou chamar essas coisas todas, eu vou simplificar para não ficar repetindo, chamar tudo de algoritmo. O que é um algoritmo? É um método que vai lá e resolve um determinado problema. A gente pode construir um algoritmo, por exemplo, para ler uma petição inicial de um processo, e extrair, sei lá, algumas pessoas reclamam de prolixidade, né? Que as petições são muito prolixas e a pessoa diz em 10 páginas o que poderia ter dito em 2. Então, a gente pode ter um algoritmo que lê uma petição de 10 páginas e abstrai de todos os floreios que possam ter naquela petição e extrai dali o que realmente estava sendo, qual é o objetivo daquele documento, o que é que em suma, o que é que, resumindo, aquele documento expressa, né? Isso é uma área chamada de sumarização de texto, né? Isso já existe, né? Para diversas áreas. É claro que essa sumarização ainda não é algo que substitua o ser humano, mas é um exemplo também de aplicação de coisas. Para fazer isso, esse algoritmo ele tem que entender a linguagem que está escrita ali. Se é uma petição de um advogado brasileiro, vai ter ali um texto escrito em português, né? E entender o português não é uma coisa simples para as máquinas, principalmente. Até para a gente, dependendo do português, para a gente também fica muito difícil, né? Porque a linguagem que está ali é a linguagem que nós falamos, por isso recebe esse nome de linguagem natural. E a linguagem que nós falamos, ela tem uma coisa que é muito complicada para as máquinas, que é ambiguidade, né? A nossa linguagem ela é extremamente ambígua. Essa ambiguidade vem de palavras que têm a mesma grafia, mas significados diferentes dependendo do contexto. Essa ambiguidade ela vem de usos de figuras como gíria, do uso de sarcasmo, ou seja, você afirma uma coisa, quando na realidade você queria afirmar uma coisa completamente diferente do que aquele sentido literal está aplicado ali, está explicado. Bom, vamos lá. Então, por que essa nossa linguagem ela é muito difícil de ser interpretada por uma máquina, né, de ser processada por uma máquina? É por conta dessas questões relacionadas a essa ambiguidade, né? Existe essa classificação que foi proposta, acho que na década de 60, pelo Noam Chomsky, que definiu as linguagens de acordo com um conjunto de características. E a linguagem que a gente fala é o que se chama, segundo a classificação de Chomsky, de linguagem sensível ao contexto, né? Algumas linguagens são extremamente fáceis de serem processadas automaticamente. Quando eu falo automaticamente, serem processadas por máquinas, por computadores. São as linguagens de programação, por exemplo. Essas linguagens são linguagens que não são sensíveis ao contexto, são as linguagens livres de contexto. Essas linguagens o computador processa muito bem
e eu consigo, para qualquer dessas linguagens, construir uma máquina que vai interpretar corretamente aquela linguagem, né? Então, essa área de processamento das linguagens naturais, veja que é uma área que tem evoluído muito ultimamente, mais recentemente, aí nos últimos 5, 10 anos, e que tem assim um forte impacto na área de direito, né? Tem produzido diversas soluções que permitem atacar vários problemas do direito. Então, a gente já falou mais ou menos o que seria inteligência artificial. Para fazer processamento de linguagem natural, a gente usa técnicas de inteligência artificial. Para fazer visão computacional, que é fazer máquinas que veem as coisas, que interpretam as imagens, a gente também usa inteligência artificial. E, mais precisamente, usa-se uma área da inteligência artificial chamada de aprendizado de máquina, né, que é a tradução do inglês machine learning. Essa área são os métodos, os algoritmos para que os computadores consigam aprender, né? É claro que esse aprendizado ele não é um aprendizado completo, como que a gente faz, né? Porque as nossas capacidades cognitivas elas têm características bastante peculiares. Uma delas, talvez a mais impressionante, é a generalização, né? É que a gente consegue aprender coisas simplesmente baseado em outras coisas que a gente já conhece, mesmo que elas não sejam as mesmas, né? As máquinas, elas têm esses algoritmos, eles têm evoluído bastante, mas a gente ainda tem muito a avançar, principalmente nessa área da generalização desse aprendizado. Então, o aprendizado de máquina seriam métodos para que essas máquinas possam aprender. Em geral, esses métodos são baseados em exemplos. Vamos supor que eu queira fazer uma aplicação de machine learning para fazer a avaliação subjetiva dos meus alunos, ou seja, eu quero, baseado em um conjunto de características dos meus alunos, dizer quem vai passar e quem não vai passar na disciplina, sem precisar fazer uma prova de conhecimento. Então, eu posso definir lá um conjunto de características de cada aluno que me interessa. Por exemplo, posso ter número de vezes que ele fez perguntas, número de vezes que ele respondeu correto a perguntas que eu fiz, e uma série de outras características que eu posso inventar ou desenvolver, né? E aí eu faço uma avaliação, pego um conjunto de alunos, pego lá 1000 alunos, o professor Aldo já deve ter tido um pouco mais que isso, né? Pego 1000 alunos e aí pego essas informações de todos esses 1000 alunos, faço uma rotulação, ou seja, pego alguns desses alunos e digo, esse passou, e outros que não passaram, eu coloco lá como não aprovado. E aí eu apresento esse conjunto de dados para uma máquina, e essa máquina vai descobrir daquele conjunto de dados qual é a combinação dos dados, qual é a combinação daquele conjunto de características de alunos que permite decidir a aprovação ou não aprovação, né? Esse processo a gente chama de treinamento. Isso é o treinamento da máquina. Então, o algoritmo é apresentado para esse conjunto de dados, de características. Essas características têm, além da característica, o resultado, e aí a máquina consegue identificar daquele conjunto quais as características que vão garantir um resultado A ou um resultado B. Isso é um problema clássico de aprendizado de imagem chamado problema de classificação. Pode ser usado no direito, de diversas maneiras é usado, né? E esse processo, então, é baseado num processo de treinamento. Por isso que a gente chama de aprendizado de máquina. Essa máquina vai aprender. Mas veja que esse aprendizado ele não pode ser um simples decorar, né? A máquina não pode decorar e só conseguir responder os casos em que ela já viu uma característica igual, ou seja, se vamos supor que tem um aluno lá que respondeu 10 vezes correto as minhas perguntas e que me perguntou 5 vezes, esse cara foi aprovado. Se chegar um outro aluno, eu apresento para a máquina
que não tem os mesmos números, a máquina tem que ser capaz de identificar que, apesar de não ter os mesmos números, aquela característica que esse aluno está apresentando é para ser classificado numa classe ou na outra. Esse processo é o que a gente chama de generalização, né? A máquina, a partir dos exemplos que lhe foi apresentado, ela tem que ser capaz de identificar ou de classificar novos exemplos, né? E aí, quando a gente consegue construir algoritmos que tenham uma capacidade de generalização, é esse o objetivo do aprendizado de máquina. Então, veja que essas 3 áreas, elas têm bastante impacto no direito, né? Por quê? Porque no direito eu tenho um conjunto de dados, um conjunto de características. Vamos pensar num processo criminal, por exemplo, né? Eu tenho um conjunto de características de quem está sendo processado. Eu tenho um conjunto de características do local onde aquele processo está ocorrendo. Então, eu tenho as características do contexto do processo, né? E eu posso, com esses dados, tentar resolver alguns problemas, ou tentar aplicar esse conjunto de dados, ou desenvolver técnicas de inteligência artificial, né, para resolver problemas, como, por exemplo, predizer o resultado do processo, né, para classificar o grau de risco daquele réu de ser condenado, né? Eu posso fazer um algoritmo para, baseado em exemplos, fazer a gradação da pena, né? Aplicar a pena baseado no conjunto de regras e de outros exemplos. Então, existe uma série de aplicações que podem ser feitas a partir dos dados, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando de aprendizado. Eu não falei isso, mas é bom ressaltar, a aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial, né? Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo inteligência artificial. Bom, eu também posso usar o processamento de linguagem natural para colher informações, para interpretar informações que os operadores do direito utilizam basicamente essa linguagem, né? E veja que o direito ele tem uma característica interessante para essas aplicações, que é o seguinte: eu acredito que o direito é das ciências sociais ciência mais próxima, mais relacionada à lógica formal, né? O direito ele está muito relacionado ao argumento, né? A construção dos argumentos. Então, essa facilidade de representar essas coisas em lógica formal torna o direito uma área extremamente candidata para essas aplicações. Bom, eu acho que, assim, de uma maneira geral, esses seriam os conceitos básicos, né, do que seriam tecnologias que podem ser usadas. A gente também pode aplicar o direito mais aí de uma maneira mais avaliativa, né? Aplicar ciência de dados, né? Que seria essa coisa da ciência de dados, seria você, a partir do conjunto de dados, você fazer uma série de aplicações e descobrir, por exemplo, automaticamente quais as unidades judiciais que demoram mais com o processo, quais as unidades judiciais em que os processos são resolvidos mais rápidos, e, bom, uma série de extrair de um conjunto de informações que estão disponíveis aí, uma série de informações. Você pode, por exemplo, identificar para um determinado tipo de processo qual advogado tem mais sucesso, qual advogado tem menos sucesso, e uma série de outras coisas, né? Isso a partir do conjunto de dados. Maravilha, professor Anselmo. A princípio, né, poderia parecer que uma conversa sobre tecnologia teria muito pouco interesse para os alunos e profissionais do direito, mas cada vez mais eu estou percebendo aqui o tanto de pessoas que podem ser alcançadas por essa conversa. Os nossos alunos, pela curiosidade, talvez, os pesquisadores, porque o senhor está trazendo aí vários
temas que podem ser objetos de pesquisas totalmente inovadoras, inéditas na área do direito. Talvez na tecnologia já estejam até desgastadas, mas no direito não, seria algo muito novo. E profissionais também que atuam com essa interface do direito com a tecnologia para aplicação disso, né, num tribunal de justiça aqui do Maranhão, por exemplo, para fazer essa análise de dados que você acabou de falar aí, a ciência de dados, enfim, passa por muita coisa do dia a dia do pessoal do direito. E aí eu lembro o seguinte, focando especificamente nos algoritmos. A gente tem 2 exemplos muito claros aí do uso dos algoritmos no direito eleitoral, especialmente aquele caso do Facebook, lá na Europa, nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil, e no direito empresarial, né? Como é que o pessoal do marketing costuma usar os algoritmos do Facebook para vender produtos ou serviços e tal. Eu queria que você analisasse um pouco isso, por favor. Existem questões que são do impacto das redes sociais na sociedade, né? Quando a gente fala de algumas questões como manipulação de processos eleitorais, a princípio deveriam ser democráticos, a gente fala em uma coisa muito séria, pois a gente está falando de ameaça à nossa democracia, né? Basicamente, o que a gente tem nesses casos é a possibilidade, baseada na nova dinâmica de circulação da informação, de manipulação. Mas isso não é novo, né? Isso não é novo. Apenas mudou o meio. Isso sempre foi uma presente nos processos eleitorais, eu pelo menos que acompanho os processos eleitorais no interior do Maranhão, isso sempre aconteceu, né? O que a gente chama hoje com o nome bonito de fake news já existia há 20 anos atrás com as publicações apócrifas acontecendo às vésperas das eleições, os bilhetinhos, as distribuições de texto, o boca a boca, né? As histórias inventadas às vésperas dos processos eleitorais. Então, especificamente do ponto de vista eleitoral, e não só eleitoral, mas de manipulação da opinião pública de uma maneira geral, o que houve foi uma amplificação desse processo, uma amplificação dessa capacidade de disseminar informações, e isso permitiu, dado que as redes sociais, algumas pouco se importaram com isso no começo, e de uma certa forma não é fácil gerenciar ou coibir esse uso, né? Você tem uma capacidade, dado esse conjunto de rede social, de disseminação de informações muito, muito elevada, né? Você pensar somente no WhatsApp, vamos imaginar os famosos grupos de família, né? Vamos pensar em grupos de famílias pequenos, de 10 pessoas. Então, você manda uma imagem para um grupo de família de 10 pessoas, cada pessoa daquela vai pegar aquela informação e colocar para os 10. Né? E aí você tem uma progressão de disseminação da informação. E o que é mais complicado, o que tornou esse processo mais complicado, uma coisa que as pessoas pouco falam, se você imaginar que o acesso à internet é caro, acesso à internet é caro. Então, boa parte das pessoas que têm telefone celular, tem o telefone celular nos planos mais baratos, que tem pouco acesso à internet. Mas, se você observar, esses planos mais baratos, eles têm acesso liberado a certas redes sociais. Então, imagina o grupo de pessoas que tem acesso liberado ao WhatsApp, mas que não tem banda de internet para acessar, por exemplo, um jornal, para acessar um blog de um jornalista respeitado, né? E aí ele recebe uma notícia pelo WhatsApp, ele não tem sequer como verificar a veracidade daquela notícia, né? E aí a rede social passa a ser o único ponto de informação dessas pessoas, o único ponto de recebimento de informação. E é baseado nisso que essas
essas manipulações de opinião acontecem. Elas acontecem não só do ponto de vista eleitoral, mas acontecem de várias formas. Esse tipo de coisa é utilizado para o marketing, isso é utilizado para uma série de relações, né? Então, esse é realmente um problema que a sociedade atual se depara, e a gente tem tentado, existem diversas tentativas no sentido de pressionar as empresas que são as proprietárias das redes sociais, né, para coibir esse tipo de uso, e da própria academia no sentido de desenvolver métodos automáticos, por exemplo, de checagem de informações, de identificação de fake news, de notícias falsas. Eu não gosto de usar fake news, eu acho, de notícias falsas. Fake news, acho que glamoriza uma coisa que é terrível, né? Que é a disseminação de mentiras, né? Então, é como se você quisesse dourar a pílula. Não, isso é disseminação de fake news. Não, isso é propagação de mentiras. Fica muito mais forte, né? Bom, então esses processos existem, a inteligência artificial é utilizada para isso também. Por exemplo, uma rede social como o Twitter não tem como ter um conjunto de pessoas analisando o que está acontecendo ali. Essas análises elas são feitas por algoritmos. O que esses algoritmos fazem? Eles leem aqueles textos, chamados de tweets, né, aqueles textos pequenos, e eles tentam identificar se naquele texto pequeno tem alguma coisa que seja inapropriada, que pode ser desde mensagens pornográficas, sexistas, de cunho racial, supremacistas ou qualquer outra coisa que seja considerada inapropriada. E aí, baseado nisso, eles têm um mecanismo de filtragem, ou de bloquear o tweet, ou de bloquear a conta do coisa. Esse é um dos mecanismos. Um outro mecanismo que tem é o mecanismo de denúncia, né? Então, se você, que é usuário da rede social, recebe alguma informação, sei lá, uma imagem ligada à pedofilia, racismo, não sei o quê, você pode fazer uma denúncia para a empresa, e a empresa, bom, em geral, essas denúncias não são analisadas por pessoas, né? Essas denúncias são analisadas por máquinas. E aí não vai ser uma denúncia, única denúncia que vai, em geral essas máquinas elas começam a se preocupar se tiver um volume de denúncias, 1, 2, 3, aí a máquina começa a detectar que ali tem um problema e aí faz. Bom, esse o mundo atual que a gente vive, né? A gente tentando, eu costumo dizer que isso é um pouco sobre a invasão de uma casa e o muro, né? O invasor pula o muro para invadir a casa, aí o dono da casa aumenta o muro. O invasor, da próxima vez, traz uma escada maior. E a gente vai, uns tentando construir escadas, outros tentando levantar muros para se proteger, tentando, e nesse processo a gente vai evoluindo. Do ponto de vista legal, né, a gente tem questões que precisam ser combatidas pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral precisa ter uma atuação mais forte no sentido de identificar essas tentativas e precisa contar com a colaboração dessas redes sociais, né? Eu vejo por aí. É preocupante, mas assim, eu acho que é um processo e a gente vai com certeza suplantar esse processo. Eu deixo uma mensagem que eu sempre deixo quando falo desse assunto. Tem um princípio do direito, se eu não estiver errado, se ainda não revogaram ou modificaram ele no Brasil, que eu acho até que talvez já tenha acontecido, que diz que todo mundo é inocente até prova em contrário. Eu gosto muito de aplicar esse princípio às notícias que chegam de rede social, só que eu aplico ele de uma forma invertida. Eu digo sempre assim, qualquer notícia que você receber por WhatsApp, ela é mentira até que você tenha uma prova em contrário, né? E se você usar esse princípio, você vai acertar mais do que errar. Maravilha. O princípio da presunção de inocência se transforma no princípio da presunção de falsidade. Gostei, vou divulgar, se você me permitir, professor Anselmo. Presunção da mentira. Falsidade é uma palavra mole, a gente tem que usar palavras duras contra isso.
É bem verdade que na nossa cultura, infelizmente, né, pela questão da educação, da ética, a mentira não é tão mal vista como é, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que eles têm até o crime de perjúrio. Aqui a gente não chega a esse nível ainda, infelizmente. Alguns exemplos norte-americanos que poderiam servir para a gente não servem, e outros que não devem servir acabam servindo. Mas, enfim. Professor Anselmo, eu estava imaginando aqui, fazendo um paralelo, as notícias falsas já existiam, de fato, especialmente no direito eleitoral, se lembrou bem, campanhas no interior, e aí eu estava lembrando que também no jornalismo, porque como a gente acaba tendo, por força da restrição tecnológica de acesso da grande maioria das pessoas à informação, a gente acaba tendo uma única fonte de informação, que é a rede social. E isso me faz lembrar que o meu pai, por exemplo, ele dizia que na época dele, se não desse no Jornal Nacional, não era verdade. Então só era verdade se aparecesse no Jornal Nacional, porque era a única fonte de informação da época, né? Não tinha como checar se aquilo não era manipulado também, se não era por força da linha editorial do veículo, enfim. Mas voltando ao nosso tema, robótica. Pouco falamos sobre robótica, mas eu vejo os reflexos da robótica também no direito. Aquele caso, acho que é emblemático, do carro lá sem motorista, que estava sendo testado e atropelou alguém. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Claro que não sob aspecto jurídico, mas na ótica tecnológica, de quem é a responsabilidade por aquele acidente? É da empresa que fabricou o carro, é do desenvolvedor do software que estava sendo usado, enfim. O que o senhor pensa sobre aquilo? Bom, aí a gente está entrando numa área que é uma área de pesquisa quente atualmente, né? Basicamente até uma área que eu tenho me interessado, eu não tenho competência para fazer pesquisa nessa área, mas tenho me interessado muito em estudar essas questões, que são as questões que envolvem a ética da inteligência artificial. Quando a gente está falando, quando você está falando aí da responsabilização por um acidente, um acidente em que o, o, o agente que causou ou que deu causa ao acidente não foi um agente humano, foi um agente automatizado, você começa a ter questões éticas a serem levadas em conta. E essas questões éticas, elas estão presentes nos algoritmos e elas precisam ser discutidas, né? Porque, assim, mais do que simplesmente substituir um profissional, eu acho que a principal ameaça, ou a ameaça que a gente tem que ter mais cuidado com a inteligência artificial, é se aqueles métodos de inteligência artificial que estão sendo utilizados, se eles são éticos, se eles são confiáveis, né? Se eles são justos, né? A gente costuma dizer que um método de inteligência artificial ele precisa ter duas classes de características bem importantes. Ele precisa ser robusto no sentido técnico, ou seja, ele tem que dar respostas e tomar decisões corretas. Isso é a parte técnica, mas tem uma outra questão que ele tem que ser, e isso cada vez mais está sendo importante. Eu só vou citar um exemplo aqui, que não é bem o exemplo que você deu, mas que é um exemplo parecido. Existe nos Estados Unidos um sistema chamado COMPASS, ou COMPASS, sei lá como pronuncia, é uma sigla em inglês que quer dizer Correctional Offender Management Program for alguma coisa sanctions, que é o quê? É um sistema que analisa casos criminais e tenta e dá um grau de risco para aquele réu, que é o grau de é como se fosse um sistema automático que classifica o réu pelo grau de risco que ele representa à sociedade. E isso é um sistema que é usado esse programa é usado no sistema judiciário americano em alguns estados, né? E há algum tempo atrás, uma empresa fez uma análise e descobriu que esse sistema tinha uma tendência racial. Olha a complexidade. Assim, mais do que responsabilizar quem
quem fez algo que deu errado, veja que no momento em que a gente está usando as máquinas para tomar decisões sobre vidas humanas, sejam elas de se o carro vai desviar de uma pessoa ou de outra, você está usando um sistema. O que eles descobriram é que esse sistema, por exemplo, ele sempre colocava as pessoas com a cor da pele negra como de mais alto risco comparado com as pessoas da pele humana. Era como se fosse um sistema para tentar identificar a probabilidade de reincidência dos réus, né? Isso é um dos casos, e essa é uma das questões que tem sido muito levantada e discutida e que é extremamente importante na área do direito, quando você vai trabalhar com sistemas de inteligência artificial para tomar essas decisões. Então, tem a questão da responsabilização, no caso de agentes autônomos, né? No caso de sistemas autônomos que tomam decisões, e tem também o caso do uso da inteligência artificial para decidir coisas acerca de vidas humanas. O que a gente não pode perder de vista é o ser humano tem que estar sempre no centro de qualquer processo desse, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando em preservar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é uma questão que é o tal dos casos tendenciosos. Outro caso tendencioso são os casos de reconhecimento facial. Existem várias evidências de algoritmos de reconhecimento facial que acertam muito bem em brancos caucasianos, mas que erram muito em pessoas de pele negra ou em pessoas diferentes dos brancos, né? com um aspecto diferente aí da pele branca. Qual o perigo disso? Você tem um sistema de reconhecimento facial para identificação de suspeitos, você pode estar identificando um suspeito tão errado quanto uma testemunha. Então, você quer sistemas que diminuam o erro, né? Outras questões, tem sistemas que são há em uso nos Estados Unidos para dosagem de pena, que também tem problemas, né? Mas, voltando à questão que você colocou, essa questão da responsabilização, né? Quem é o responsável? Isso é um dilema. Isso é um dilema ético, né? É um dilema social e tem questões até mais importantes. Recentemente, acho que coisa de 1 ou 2 anos atrás, vários engenheiros de software, pessoas que trabalhavam na Volkswagen, foram responsabilizados criminalmente, e eu acho que civilmente também, por terem participado ou por terem desenvolvido um sistema que rodava nos carros da Volkswagen, que fazia o carro passar no teste de emissão de poluentes, né? Dava uma mascarada, ela fraudava o teste de emissão de poluentes, né? E aí os engenheiros de software foram também processados por conta dessas coisas. Isso quer dizer o seguinte, num caso de um acidente causado por um erro do sistema, você teria que identificar a origem daquele erro, né? E responsabilizar as pessoas que deram causa àquele erro. Mas existem questões outras, né? Que o algoritmo se depara com dilemas éticos. Como, por exemplo, o famoso dilema ético do Troller, né? Quem já estudou ética já deve ter ouvido falar desse dilema, que vem o trenzinho e você pode escolher se ele vai por uma linha, por uma outra. Por uma linha ele mata um, pela outra ele mata 3. Esses são dilemas éticos que os agentes autônomos também vão ter que enfrentar. Em geral, esses dilemas servem para ilustrar aqueles métodos de tomada de decisão ética, né? Como o método kantiano, como o método baseado aí na recompensa e etc. Mas, assim, do ponto de vista do direito, essas são questões que ainda não estão bem definidas, né? Mas que tem muita gente se preocupando e discutindo essa questão. Eu estou cada vez mais convencido que, na realidade, as coisas só estão se atualizando, se aperfeiçoando, mas, como dizia o Chacrinha, ninguém está criando nada, né? Está só se copiando e melhorando.
Porque essas questões éticas aí, professor Anselmo, o César Lombroso, há 2 séculos atrás, já escrevia sobre o homem delinquente, onde ele traçava algumas características do que seria um provável criminoso, pela cor, pelo rosto, por características puramente físicas, que é mais ou menos o que esse sistema americano aí tenta fazer, né? Pegar algumas características e dizer, bom, esse cara é perigoso, esse não é e tal. Enfim, são questões, de fato, que precisam ser bem discutidas para serem resolvidas. Bom, para finalizar, professor Anselmo, uma coisa que a gente também pouco falou, eu não sei se teria aplicação no direito. Realidade virtual. Só para fazer um comentário aí acerca do seu último comentário, tem um caso bastante interessante, que é um pesquisador britânico, que é psicólogo, eu acho, e ele fez um experimento onde ele desenvolveu uma metodologia para tentar identificar a probabilidade de uma pessoa ser um serial killer, um matador em série, né? Para quem gosta de filmes aí, né? E ele ficou extremamente assustado, porque depois que ele fez o experimento, em um determinado momento ele aplicou nele mesmo. E ele descobriu que, dado o experimento dele lá, que já estava inclusive validado e tal, não sei o quê, ele era uma pessoa de alto potencial de ser um serial killer. Então, assim, essas questões realmente a gente está sempre vendo e a gente tem que ter cuidado com o que a gente chama desse viés, né? Que é o viés, que é essa tendência, dado que a gente está fazendo treinamento, dado que essas máquinas aprendem com o treino, existem várias estratégias para você evitar essa tendência. Por exemplo, se você for treinar textos, o que é que você faz? Você, por exemplo, tira, nos Estados Unidos, o nome da pessoa está muito relacionado à origem étnica, né? Então, o que é que você faz? Você substitui o nome das pessoas, porque mesmo que você não veja a pessoa, você sabe pelo nome que ela por exemplo, de um determinado grupo étnico, e isso pode gerar um viés para mais ou para menos. Bom, a realidade virtual, eu apesar de ser um pesquisador em realidade virtual, eu vejo ela com algumas ressalvas, né? Assim, do ponto de vista do direito, eu acho que ela tem aplicações muito na área da construção de provas, né? Da construção do corpo probatório de um caso, em alguns casos específicos, como, por exemplo, em casos criminais, em reconstituição. Sempre que você precisar de uma reconstituição de algum evento, né? Seja para demonstrar uma tese, seja para refutar uma tese, você pode lançar mão não só da realidade virtual, como da realidade aumentada, né? Você pode... A diferença, basicamente, é que na realidade virtual, todo mundo, todo aquele ambiente, ele é todo virtual, ele é todo digital. Na realidade aumentada, você pode ter imagens associadas a informações. Então, por exemplo, você pode ter um vídeo de uma câmera que filmou um determinado tiroteio e você pode, nesse vídeo, desenhar as trajetórias dos projetos para tentar identificar ou tentar demonstrar no vídeo de onde saiu o projeto que atingiu um determinado ponto do corpo da vítima, né? Então, assim, do ponto de vista do direito criminal, eu vejo muitas aplicações, né, de realidade virtual e aumentada nessa construção desse arsenal, né, argumentatório aí que pode ser necessário para o processo. Sempre você precisar disso, ou seja, no processo civil, ou outro tipo, ou um processo trabalhista, né, que você precise construir uma argumentação visual. Em geral, essas argumentações são mais fortes e mais irrefutáveis do que a argumentação textual, né, a argumentação falada. Perfeito. Professor Anselmo Paiva, o nosso agradecimento mais uma vez por ter disponibilizado o seu tempo para nos dar essa aula e fazer, tenho certeza, todos aqueles que assistirem essa entrevista, fazerem com que pensem muito sobre todas essas questões que foram postas aqui. Muito obrigado mais uma vez e fica o espaço agora para as suas considerações finais.
Bom, eu agradeço a oportunidade, eu acho que a gente acaba falando demais, essa mania de professor falar é sempre muito. Eu gostaria de finalizar listando um conjunto de aplicações do direito, né, dessas tecnologias ao direito, que eu acho que talvez tenha sido assim, o único ponto da fala que ficou faltando, né? Hoje em dia, a gente pode ver as ferramentas de inteligência artificial entrando forte na área de revisão de contratos, de identificação de problemas e de coisas em contratos, na área de predição de resultado de litígio, né? Você tem uma determinada ação e você, com um certo grau de confiança, com um certo grau de precisão, predizer o resultado de sucesso, de insucesso daquela ação. Mais que isso, você pode até tentar predizer outras características, como o volume de indenização, no caso de uma ação indenizatória, coisas assim. Dependendo do sistema jurídico, por exemplo, o sistema jurídico americano, que depende muito da precedência, né, dos casos precedentes, para afirmação da jurisprudência, a área de pesquisa legal é uma área que tem se beneficiado muito, muito, muito forte dessas tecnologias. E a área de geração de documentos, né, não no sentido de que a gente vá substituir o advogado, mas no sentido de que boa parte do trabalho repetitivo de geração de documentos ele pode ser realizado por uma máquina. Bom, eu acho que essas são as principais aplicações, tem mais um conjunto de outras por aí. Mais uma vez, eu queria finalizar agradecendo o convite, né? Apesar de não me considerar um especialista em inteligência artificial aplicada ao direito, mas pensar nessas coisas é muito legal e essa entrevista faz a gente parar, pensar, discutir, conversar. E conversar é muito bom, né? Eu, por exemplo, estou trancado em casa desde março, tenho conversado muito pouco. Bom, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então é isso. Hoje conversamos com o professor Anselmo Paiva, do Núcleo de Computação Aplicada da Universidade Federal do Maranhão, falando sobre tecnologia e as suas consequências para o direito. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.